Você já conversou com alguém em que durante a conversa a pessoa perde os argumentos e diz assim: "Você não tem moral para falar disso"? Eu tenho, porque eu me formei nesse campo de atuação. Uh, uh, yeah, uh, yeah, uh. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Existe o que nós chamamos argumentos de autoridade por aí, né? Que é justamente isso. Você não tem propriedade para falar. Nos nossos dias não tem lugar de fala sobre esse assunto. Hoje em dia parece que todo mundo tem um campo de especialidade em qualquer assunto. Se você não é mulher, você não pode falar de assuntos que são particulares das mulheres, digamos assim. Se você não é um negro, você não pode opinar em nada sobre o negro, porque você não é negro, você não sabe. Então, parece que existem doutores sem formação por aí, mundo afora. Esses argumentos de autoridade são conhecidos como argumentos ad hominem, onde você não contrapõe o argumento utilizado em qualquer fala, seja lá qualquer que seja o assunto, mas sim faz um ataque à pessoa. Por exemplo, eu defendo sim a teologia da prosperidade. Eu defendo a teologia da prosperidade. E aí o cara chega, um camarada, e diz assim: não, teologia da prosperidade não é uma coisa sadia, não é uma coisa bíblica, não é uma coisa de Deus, porque as escrituras dizem isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa não combate o argumento, mas vai dizer: você não sabe de nada, eu enriquei sendo pastor, então teologia da prosperidade é verdade sim, e você ganha um salário mínimo, você que é pobre, deveria se calar, você não tem prioridade, você não tem propriedade para falar sobre esse assunto. Nós temos também, além do ad hominem, nós temos agora o mansplain, né? Se eu não me engano é assim, eu sou péssimo em inglês, eu não sei nada de inglês, mas dizem isso, mansplain, você não pode nunca interromper uma mulher, por mais mau caráter que ela possa ser, porque senão você é um machista, você é um cara que não respeita as mulheres, você é um misógino, você é tudo isso, todos esses rótulos que colocam nas pessoas é o que você é se você interromper uma mulher. E isso não é de agora, isso sempre aconteceu. Eu quero tratar sobre uma fala do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3, onde ele vai falar que as pessoas, os cristãos daquela época, eles precisavam ter cuidado com os cães, com os falsos mestres, os falsos profetas, porque essa galera era um câncer naquela igreja de Filipos. Aquela galera estava pregando o falso evangelho, estava tentando destruir o corpo de Cristo com falsos ensinamentos, com falácias, com coisas que não vinham de Cristo, com coisas fajutas. E muitos cristãos estavam querendo dar ouvidos a essas falácias. E Paulo vai dizer: olha, se abstenha de tudo isso. Essa galera acha que ser santo aqui é você ser circuncidado. E o apóstolo Paulo ele vai justamente usar o argumento de autoridade, o argumento ad hominem, mas não para dizer, não para falar mal daqueles homens, simplesmente porque eles não eram perito de coisa nenhuma, mas para dizer que ele também tinha propriedade para falar. Então, é muito importante a gente usar o argumento de autoridade nos momentos corretos, nos momentos que são pertinentes. E Paulo usou a favor do evangelho, para defender o evangelho. Paulo estava dizendo: esses homens aí, olha, eles se circuncidam somente na carne. Mas que é isto, somente na carne? Nós somos a verdadeira circuncisão. Nós é que somos verdadeiros porque buscamos a Cristo, porque adoramos ao verdadeiro Senhor, porque adoramos somente a Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. E o apóstolo vai garantir tudo isso pelo seu, por aquilo que ele é, por aquilo que ele construiu. Ele diz: olha, eu sou circuncidado, eu tenho propriedade para falar. Vocês acham que eu não tenho propriedade para falar? Eu tenho propriedade para falar. Eu sou circuncidado. Quanto à lei, sou zeloso, eu sou fariseu. Abro aqui um parêntese, porque geralmente quando nós queremos falar mal de um crente que não dá exemplo, de um crente meio fajuto, nós chamamos de crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. A gente costuma dizer: não vá no conselho de fulano de tal, porque ele é um fariseu. A gente coloca essa
esse adjetivo, né, num tom pejorativo. Só que veja que Paulo ele está usando aqui o fariseu como algo positivo. Eu sou o zeloso da lei. Eu sou o fariseu. Porque, na verdade, o que os fariseus faziam era, de fato, defender a lei de Deus. Defender os ensinamentos de Deus. Era um grupo correto. Um grupo perfeito nos seus ensinamentos, quanto diz respeito àquilo que eles falavam. O problema do farisaísmo é que eles não faziam aquilo que eles pregavam. Esse era o defeito deles, a hipocrisia, que é um defeito extremamente grave, óbvio. Mas em questão de ensino, era completamente correto, era um grupo completamente zeloso, completamente correto. Então Paulo diz, eu sou fariseu. E vocês querem falar sobre ser judeus genuíno? Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou legítimo, eu sou da tribo de Benjamim. Quando Paulo fala que ele é da tribo de Benjamim, é porque ele era benjamita, óbvio, mas ele ser da tribo de Benjamim, em outras palavras, ele está dizendo, eu sou um remanescente, porque as outras tribos foram todas espalhadas. Quando Israel foi dividido, as tribos foram para o norte, né? Chamado de Israel, e o Israel do sul, vamos colocar assim, que foi chamado de Judá. Então ficou essa divisão. Judá ficou a tribo de Judá e de Benjamim. E as outras 10 tribos foram tudo dispersas lá no Reino do Norte, espalhada pelo mundo e tal. E Paulo diz, eu sou remanescente, eu sou o benjamita. Então eu tenho propriedade para falar contra essa galera. Mas, embora Paulo tenha usado tudo isso, ele não usa isso com um tom de soberba. Ele não usa isso com querendo aparecer, querendo ser melhor que alguém. Paulo usa isso em defesa do evangelho. E daí pergunto para você, por que você tem assistido vídeos de teologia no YouTube? Por que você tem feito faculdade de teologia? Por que você tem ido para a EBD? Por que você tem se matriculado no seminário para talvez ser um pastor, talvez ser um evangelista? É para mostrar que você sabe alguma coisa? É para mostrar que você é melhor que seu irmão? É para usar isso a seu favor com o intuito de se engrandecer? O apóstolo Paulo, depois que ele faz essa longa narrativa, ele vai dizer o seguinte: eu considero isso como nada. Como nada. Eu sou tudo isso sim, eu sou tudo isso, eu sou fariseu, eu estudei a Bíblia, Paulo estudou com Gamaliel, um dos melhores mestres daquela época. Paulo foi um cidadão extraordinário, bilíngue. Paulo vai dizer em outra carta que ele faz, que ele fala em línguas mais do que todo mundo. Paulo era poliglota. Paulo era um cidadão excelente, dupla cidadania, tudo que você imaginar. Paulo era um cidadão exemplar. Paulo era um cara que você batesse o olho nele e visse o conhecimento dele, você dizia, poxa, cara, nota 1000. Esse cara tinha condição fácil de estar ganhando aí uns 50 mil por mês, com toda essa sua inteligência, com todo esse seu gabarito. Talvez Paulo pudesse ser um político, quem sabe um grande empresário, quem sabe um cara fazendeiro, um cara com muitas posses, com muitas terras. Paulo disse, eu não considero isso como nada diante do que Cristo é para mim. E às vezes a gente aprende até teologia, nós aprendemos até a Bíblia, nós temos até o nosso devocional, veja só. Algo extremamente positivo, nosso devocional, ora. Temos que fazer o nosso devocional. Mas muitas vezes a motivação do nosso coração, ela é errônea. Eu comecei dizendo que muita gente usa esses argumentos. Usa os argumentos de autoridade, usa o argumento ad hominem, ao invés de combater o argumento, combate a pessoa, o mansplain, né? E eu disse que nós temos muitas vezes que usar sim, mas com qual intuito? A favor de quê? Em benefício próprio ou em benefício do Evangelho de Cristo? Se você fala muito bem, se você é um excelente comunicador, use isso para que o Evangelho de Cristo ele seja propagado. Se você é um cara que tem muitos views, eu me dou muito bem com rede social. Use isso para que o Evangelho seja propagado.
Se você é um cara que tem dom de vendas, eu vendo muito bem. Use isso para que o evangelho seja propagado. Quero alertá-los que estamos aqui de passagem nessa terra. Se você é um bom vendedor, se você é um bom policial, se você é um bom atendente de telemarketing ou qualquer outra profissão, eu tenho uma notícia para você. Você não é um excelente vendedor. Você é um cristão infiltrado nesse grupo de vendas para poder pregar o evangelho. Se você é um policial muito bom, você não é simplesmente um policial muito bom. Você é um cristão, antes de tudo, infiltrado na polícia para pregar o evangelho. Você não é um excelente atendente de telemarketing, aquele cara que todo cliente liga e sonha em cair com você porque você resolve. Antes disso, você é um cristão infiltrado no telemarketing para pregar o evangelho. A nossa vida tem que girar em torno disso, da pregação do evangelho de Cristo, porque todo o resto é banal. Sou mestre em teologia, banal. Eu tenho uma faculdade, banal. Eu tô aqui no meu cargo público, eu ganho muito bem, banal. Sabe por quê, banal? Você ganha 50 mil por mês. Você tem um cargo público, você nunca vai ser demitido. Daqui a 150 anos, isso daí vai ser nada. Sabe onde você estará? Debaixo da terra. Pô, igual a mim, que ganha um salário mínimo. Igual a um morador de rua, que ganha menos que eu. Todos nós seremos iguais. Talvez a diferença de um morador de rua para você, que ganha muito bem, seja que o seu caixão seja um pouco luxuoso e o dele não. Talvez ele morra até como um indigente. Mas no fim das contas, tudo que construímos ao longo desse tempo, ao longo de 80 anos, ao longo de 90 anos, se você for muito abençoado, ao longo de 110 anos, tudo que foi construído vai ser só pó e cinzas. Mas e a sua geração? O que é que você deixou para a sua geração? E os perdidos da rua em que você morou, conheceram o evangelho através de você? Viram em você um exemplo de cristão? Ou viram em você apenas um soberbo, cheio das graduações, cheio dos argumentos ad hominem, mas que nada disso foi usado a favor do evangelho? Nada disso foi usado para que o evangelho de Cristo fosse propagado. Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe o seu like, comente, curta, compartilhe. Forte abraço e até a próxima.